Olá, eu sou Ana Vieira e hoje eu vou falar sobre sola fide, ou somente fé, né, traduzido do latim, que é uma doutrina criada lá na Reforma Protestante, que quer dizer que não tem como você adquirir salvação sem ter fé, né? Então é sobre isso que eu quero falar hoje. Se já se inscreva no canal, ative o sininho e dê o seu like. Sem enrolação, bora pro vídeo. Antes da gente saber como a fé, como a gente adquire salvação através da fé, temos que saber o que é fé. Então, para isso, eu recomendo o versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus, que vai dizer: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, você só acredita em Deus porque você tem fé. Você só acredita que Deus criou o mundo porque você tem fé, porque você não viu Deus criar o mundo e você não viu Deus face a face. Portanto, você só acredita que Deus criou o mundo e você só acredita que Deus existe pela fé. E a fé é a maior prova de que Deus existe e é a maior prova de que Deus criou o mundo, né? A fé, além de ser o firme fundamento das coisas que se esperam, também é a prova das coisas que se não veem. Tá, mas vamos direto ao assunto. É possível alcançar a salvação sem a fé? E a resposta é não. Não, baseado no versículo 17 do capítulo 1 de Romanos, que vai dizer: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Ou seja, a salvação só é possível com a fé, pois o justo viverá com a fé, e quem tem fé é justificado pela sua fé. E aí temos a história de Lutero. Lutero, ele era um cara muito ansioso, muito preocupado. Ele sempre vivia se ferindo, sabe? Realmente se ferindo. E pensando que os seus ferimentos iriam levar ele à salvação. Ele pensava que não, eu tenho que alcançar a fé pelas minhas obras. As minhas obras vão me levar à fé. Até que ele viu esse versículo: mas o justo viverá pela fé. E ele percebeu que não é pelas obras que se alcança a salvação, mas é pela fé. Você só alcança a salvação pela fé. Portanto, não tem como alcançar a salvação se você não tiver fé. E ainda, para testar o que eu estou dizendo, fica o versículo 8 do capítulo 2 de Hebreus, que vai dizer: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, você só pode ser salvo pela graça de Deus e por meio da fé. E como o ser humano é de natureza pecaminosa, ele é incapacitado de ter fé. Porém, é Deus que, através da sua graça, dá o dom para o homem de ter a fé. E o homem passa a ter o dom da fé, e o homem, através da graça de Deus, ele pode ter fé em Deus, e assim ele é salvo pela graça de Deus e por meio da sua fé. E eu também gostaria de deixar o versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus, que vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, sem fé é impossível agradar a Deus, e sem fé é impossível ter salvação. Mas Lutero começou a pregar, né? Martinho Lutero começou a pregar, né? Olha, somente pela fé podemos ser salvos, né? E era algo que o próprio apóstolo Paulo dizia: somente pela fé vocês podem alcançar a salvação. Então Martinho Lutero começou a pregar: olha, não é você pagando indulgências, não é você se circuncidando, não é você se ferindo que você vai ter a salvação, mas é por meio da sua fé. E é somente pela sua fé que você vai ter salvação, né? Então, porém, os católicos viram isso e falaram: não, tá errado, Martinho Lutero, tá errado. Não é só pela fé, você também precisa de obras. Você também precisa de obras. Olha aí, versículo 14 de Tiago 2, do capítulo 2 de Tiago, que vai dizer: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo, né? Os católicos usaram esse versículo para falar que Lutero estava errado. Porém, esse versículo foi tirado de contexto, né? Até porque o próprio apóstolo Paulo tinha dito que somente pela fé podemos agradar a Deus. Porém, se Paulo está errado, temos uma contradição na própria Bíblia, né? E, na verdade, não tem uma contradição. Foi que o versículo de Tiago foi tirado de contexto.
Por exemplo, vamos olhar o versículo lá, né? Realmente está escrito isso no versículo 14 do capítulo 2 de Tiago. Só que aí, se você olhar os versículos 17 e 18, vai dizer assim, ó. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo, correto? Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, Tiago não estava dizendo que não era somente pela fé que você alcançava a salvação, mas ele estava dizendo que as suas obras são evidenciadas pela sua fé. E se você diz que tem fé, mas não tem obras, então quer dizer que você não tem fé. A sua fé é morta. Você não tem a fé verdadeira. Porque quando você tem fé, você tem obras, entendeu? É isso que Tiago queria dizer. Você somente vai saber que a sua fé é verdadeira quando a sua fé for evidenciada nas suas obras. Então, essas são as palavras dele. Olha, você tem fé. Somente pela fé podemos agradar a Deus. Porém, a sua fé é evidenciada pelas suas obras. E se você não tem boas obras, se as suas obras não mostram que você tem fé, verdadeiramente a sua fé não existe. Você não tem fé verdadeira. A sua fé está morta, né? Então, esse é o que diz Tiago. E eu ainda complemento com o versículo 4 do capítulo 4 de Romanos, que vai dizer: ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Ainda o versículo 6 do capítulo 11 de Romanos vai dizer: mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é mais graça. Ou seja, não é pelas suas obras que você alcança Deus, mas é pela sua fé. E a sua fé é evidenciada nas suas obras. Então, Deus nos dá a sua graça, Deus nos dá a graça. E pela graça, nós podemos ter fé. E a nossa fé é evidenciada pelas nossas obras. Então, somente pela fé você pode agradar a Deus. Somente pela fé você pode chegar a Deus. E a sua fé é evidenciada através das suas obras. E outra coisa, também temos o sola fide. Lutero, ele falava em sola fide, né, que é a expressão em latim para só a fé, né, só fé, né, ou seja, você só pode alcançar a Deus pela fé. Porém, fide pode ser traduzido do latim tanto como fé, tanto como fidelidade. Ou seja, uma coisa é você ter fé, uma coisa é você ter fidelidade. Então, quando Martinho Lutero falava sola fide, somente pela fé, ele não falava só da fé, mas também da fidelidade. Pois era a mesma palavra, fidelidade e fé era a mesma palavra no latim. Então, é isso. Você, somente pela fé e pela fidelidade, a fidelidade que é a obediência a Deus, somente pela fé e a fidelidade você pode alcançar a Deus. E não pelas suas obras, mas pela fé e pela fidelidade. Então, essa é a doutrina do sola fide, uma das bases do protestantismo, é uma das 5 solas, né, que também são traduzidos como 5 somentes, né, que é sola fide, sola gratia e outros que eu vou gravar vídeos específicos sobre cada um. Esse foi o vídeo sobre sola fide. Então, se inscreva no canal se ainda não se inscreveu, ative o sininho, dê o seu like. Esse foi mais um vídeo aqui que eu fiz aqui no canal. Em breve eu vou fazer outro sobre as outras 5 solas, né, os 5 somentes. E que Deus te abençoe. Tchau.